Olá, eu sou professora Iramaia de Paulo, do Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente coordenadora da Comissão de Pós-Graduação Nacional do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da SBF. Nós vamos contar agora um pouco da história da concepção desse mestrado, da dinâmica de trabalho, da sua consolidação em todo o território nacional e vamos dizer um pouquinho aqui o que nós esperamos a partir desse trabalho para o futuro muito próximo. Bem, contar história é sempre muito importante, porque a base histórica é a nossa referência para aquilo que nós desenvolvemos ao longo do tempo e para aquilo que nós podemos ainda realizar no futuro. Então, eu começo dizendo que a ideia do mestrado surge na gestão do professor Celso Pinto de Mello, presidente da SBF à época, entre 2009 e 2013, e teve uma participação extremamente importante da professora Rita Maria Cunha de Almeida, à época tesoureira da Sociedade Brasileira de Física. Bom, o professor Marco Antônio Moreira, à época, foi então convidado para elaborar uma proposta de um mestrado que pudesse atender a professores de física em serviço, atuantes principalmente nas escolas públicas brasileiras. Então, o professor Marco Antônio forma a primeira equipe para a concepção da proposta, e nós temos aqui o quadro dessa primeira equipe com a professora Eliane White, eu, professor Laércio Ferracioli, professor Olival Freire e a professora Silvânia Nascimento. É bom ressaltar que muitos outros professores e pesquisadores da área de ensino foram convidados à época, mas acabaram que por N razões a comissão acabou sendo estruturada com os nomes que aqui apresento em tela. Muito bem. A primeira reunião na SBF para a discussão de uma proposta aconteceu em novembro de 2011. A proposta foi encaminhada para a CAPES em junho de 2012, portanto, pouco mais de 6 meses após a primeira reunião. E em dezembro de 2012, essa mesma proposta foi apresentada no 14º EPEF, Encontro de Pesquisa e Ensino de Física. Então, ela foi apresentada pela professora Rita Almeida, e nesse momento, é preciso marcar aqui, é preciso dizer que ela não foi muito bem aceita pelos pesquisadores da área. Bom, mesmo assim, a primeira reunião da CPG acabou acontecendo em 20 de março de 2013, aí já uma comissão de pós-graduação já formada, já bem mais estruturada, alguns membros que tinham feito parte da concepção da proposta, outros membros novos, e o lançamento do edital de seleção aconteceu em 15 de abril de 2013. É bom ressaltar que esse edital de seleção era para o acolhimento de propostas para adesão das instituições de ensino superior à rede do mestrado nacional. Aquela mesma proposta que foi, de alguma forma, criticada no EPEF, recebeu 75 propostas de adesão em 10 dias. Então, a comissão de pós-graduação trabalhou intensamente, com critérios muito bem delineados, indicadores muito bem delineados, e 21 polos foram, então, constituídos em todo o território nacional. A primeira turma deu início às atividades em agosto de 2013. Bom também lembrar que o mestrado é avaliado pela área de astronomia e física na CAPES. Então, como eu disse antes, o mestrado nacional profissional em ensino de física é voltado para um público muito específico. São os professores de ensino fundamental e médio em serviço, que
atuam em sala de aula das escolas básicas, prioritariamente da rede pública. O tipo de pesquisa que nós desenvolvemos é a pesquisa translacional e aplicada, com foco nos conteúdos e metodologias atuais de ensino de tópicos de física. E o produto final do mestrado é uma dissertação que diz respeito à aplicação do produto educacional, à eficácia desse produto na melhora da qualidade da aprendizagem dos alunos acerca do tópico que ele aborda e, claro, o produto educacional anexado à dissertação, que é disponibilizado para todo o país. O núcleo central da nossa proposta tem muito a ver com a concepção que os parâmetros curriculares nacionais trazem lá em 1999, considerando que não há norma que possa transformar um currículo proposto em currículo em ação. Não há controle formal nem proposta pedagógica que tenha impacto sobre o ensino em sala de aula, se o professor não se apropriar dessa proposta como seu protagonista mais importante. Então, por que eu digo que esse é o núcleo central da concepção do mestrado nacional? Porque nós entendemos que é preciso colocar o professor no centro do processo ensino-aprendizagem. É ele que vai fazer o currículo acontecer. De nada adianta ter propostas e documentos determinantes de como vai ser a educação brasileira se o professor não se apropriar dessa proposta. Então, nós temos essa percepção como núcleo central da nossa dinâmica de trabalho e, claro, nós temos obtido resultados bastante satisfatórios. Começando pelos números, nós temos 2 milhões de professores em atividade no Brasil. Desses 2 milhões, de acordo com o censo de 2018, 44.706 professores lecionam física nas escolas públicas estaduais do Brasil. Esse número, 9.000 são licenciados em física, ou seja, 20%, cerca de 20% desse total de professores que estão lá atuando na educação básica são qualificados academicamente para ensinar física. O mestrado nacional tem hoje 1.463 discentes ativos. 1.698 mestres já formados, um total de 3.161 professores ou em formação ou já formados. Isso é cerca de 30% daqueles 9.000 professores licenciados que eu mostrei no quadro anterior. Ao longo desses quase 10 anos, nós temos consolidado a concepção de que, assim como nós formamos o físico médico, o físico da matéria condensada, o físico nuclear, que tem que ter um conhecimento básico, robusto em temas da física e também temas relacionados à sua opção profissional, nós temos que ter um físico professor que tem uma formação, um conhecimento robusto em temas da física, mas também em temas de ensino e aprendizagem da física. Então, esse físico professor, esse profissional que atua nas escolas, nas salas de aulas brasileiras, precisa ter essa formação robusta nesses 2 grupos de conhecimento. Assim, eu volto a repetir, o físico médico, por exemplo, tem que ter conhecimento em física e conhecimentos muito específicos e robustos acerca da saúde, da saúde humana, da fisiologia humana e seus metabolismos. Enfim, né? Esse físico professor, ele tem que ter uma base teórica e experimental em física e em ensino de física. Eu trago aqui 3 temas fundamentais na formação desse físico professor,
no que diz respeito ao ensino. O primeiro deles são as teorias de aprendizagem. As teorias de aprendizagem são aquelas que nos mostram, dentro das mais variadas vertentes filosóficas do que é ensinar e aprender, como que o indivíduo aprende. As teorias de aprendizagem podem ser cognitivistas ou construtivistas, como Piaget, Ausubel, Vygotsky, Johnson Lerner. Elas podem ser condutistas ou comportamentalistas, como Skinner, Pavlov. Elas podem ser humanistas, como Carl Rogers, Novak, Gallen. Então, são essas teorias de aprendizagem, dentro das mais diversas concepções filosóficas, que vão nos dar um embasamento para a construção de metodologias que tenham potencial de facilitar a aprendizagem. Então, não é criar uma metodologia lá que eu acho que vai funcionar e tal. Não, é preciso criar uma metodologia ou metodologias que sejam fundamentadas nessas teorias de aprendizagem. Além das teorias de aprendizagem, é muito importante que o professor entenda como o conhecimento científico é construído, qual o seu âmbito de validade, qual é a validade de um modelo científico, quais as características da ciência que a diferem da pseudociência. Esse conhecimento é bem estruturado a partir da epistemologia da ciência ou epistemologia da física. E a história da física, claro, como a abordagem da física como uma construção humana, que não é simples, que não é trivial, que não vem aí, da mente de gênios absolutamente diferentes de todos nós, que é uma ciência construída a partir de muito trabalho, de muita ousadia, que determina a nossa relação com o meio ambiente, com a tecnologia, e também é determinada pela tecnologia e pela forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Então, esse é o desenho, que nós temos hoje para a formação de um físico professor a partir de todos esses anos de trabalho no mestrado nacional profissional em ensino de física. Falando um pouquinho da pesquisa translacional, bom, vale dizer aqui que nós temos grandes nomes da pesquisa em ensino de física no Brasil. Nós temos um material acadêmico vasto, robusto, construído ao longo de mais de 50 anos de pesquisa em ensino de física. Nessa nuvem a gente pode ver alguns nomes, claro, não dá para esgotar todos, mas é importante que a gente saiba que existe pelo menos 50 anos de uma jornada bem consolidada na investigação do ensino de física no nosso país. Bom, essa pesquisa translacional é uma proposta de que nós devemos nos apropriar desse conhecimento construído e trazê-lo para subsidiar as nossas ações em sala de aula. Então, ela vai conciliar a maneira como a pesquisa que resolve problemas da prática é moldada e guiada pelo problema. Então, eu tenho um problema, eu quero resolver um problema, eu quero facilitar a aprendizagem do meu aluno dentro de algum tema da física, preferencialmente um tema mais contemporâneo. A partir daí, então, eu vou lançar mão do conhecimento já existente para fundamentar a minha prática, para resolver esse problema, alcançando os meus objetivos. Então, é uma pesquisa fundamentada para produzir soluções desejadas e utilizáveis. Um outro fruto desse mestrado, além da concepção do físico professor, que eu acabei de dizer, é uma análise, uma reflexão sobre a situação de como nós conduzimos a licenciatura e o bacharelado em física no nosso país. A licenciatura, quando nós configuramos, entendemos finalmente qual é o profissional que nós queremos formar em licenciatura, nós vamos então ter um reflexo disso na concepção dos cursos de licenciatura.
Assim como o bacharelado forma o físico para a pesquisa, nós formamos o físico para o exercício da sala de aula. O que tem em comum nesses dois cursos? A física básica. A física básica é a mesma. A partir de então, nós vamos consolidar esse conhecimento em física, de física básica, talvez em núcleos comuns, e assumimos que a finalidade da formação desses profissionais é bem distinta. A divulgação científica não é formação de físico-professor. Outra concepção que nós fomos construindo ao longo da história do ensino de física no Brasil é que quem faz divulgação científica faz formação de professor. Não. Né? Divulgação científica é muito importante. Todo pesquisador deveria saber divulgar o seu trabalho, traduzir isso numa linguagem que a população seja capaz de compreender. Mas isso não é formação de professor. A apropriação do conhecimento, construído no Brasil em 50 anos, como eu já disse, assumir que somos nós da academia os principais responsáveis pela formação científica da nação brasileira. E quando nós assumimos isso, nós passamos a ter um olhar e demandamos um cuidado especial na formação desse professor, porque ele é legitimado por nós da academia para ensinar física e, consequentemente, para formar a percepção de ciência da população. Muito bem, agora, vamos falar um pouquinho das características técnicas do mestrado. Então, nós temos aí 50% de disciplinas de conteúdos específicos. Temos um estágio supervisionado, e aqui eu quero chamar a atenção, porque esse estágio supervisionado é uma disciplina obrigatória do mestrado. Mas ele foi concebido não para o professor que está lá em serviço, em sala de aula, porque ele está o tempo todo atuando na sala de aula. Ele foi concebido de maneira tal que o orientador do trabalho, o professor da academia, possa ir à escola, visitar o ambiente de trabalho do seu orientando e, com isso, conhecer a realidade da educação básica brasileira. Qualquer um de nós que fazemos pesquisa em qualquer área da física, temos que apropriarmos ou conhecermos o nosso objeto de pesquisa. Da mesma forma, isso tem que acontecer na formação do nosso mestrando. Então, nós precisamos conhecer a sala de aula. Quantos de nós nos formamos na graduação, emendamos um mestrado, um doutorado, às vezes um pós-doutorado, fizemos um concurso, nos tornamos professores da universidade e nunca mais voltamos às salas de aula da educação básica? Tudo bem, mas agora, para orientar professores que atuam na educação básica, é preciso que a gente conheça um pouco dessa realidade, e essa disciplina foi concebida justamente para proporcionar essa oportunidade. As aulas devem ser concentradas, de modo que os professores continuem em serviço. Em geral, as aulas são ofertadas às quintas, sextas e sábados. Nós ofertamos disciplinas intensivas em períodos de férias. Incentivamos muito o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. Entendemos que o produto educacional é uma produção técnica para ensino e aprendizagem. A dissertação, por sua vez, é um relato de experiência, tá? Mas pautada numa pesquisa aplicada ou translacional. Essa pesquisa, em geral, tem natureza qualitativa. Por quê? Porque o produto educacional é aplicado em sala de aula. Nós não temos em sala de aula um grupo que possa ser identificado como uma amostra estatisticamente significativa. Então, a gente faz pesquisa de natureza qualitativa, nos pautamos por referências quantitativas, numa dinâmica que a gente chama de triangulação, na medida em que isso é pertinente, é possível de se fazer. Tá? E temos aí, por trás de tudo isso, uma comissão de pós-graduação nacional,
que faz o acompanhamento dos polos, a seleção nacional, a distribuição e acompanhamento de bolsas. Sim, porque nós recebemos o fomento da CAPES. Aqui, como eu falei das disciplinas, aqui eu trago as disciplinas da grade curricular, né, as disciplinas obrigatórias. Vocês podem ver aqui que são disciplinas de física, né, termodinâmica, mecânica e estatística, eletromag, mecânica quântica, física contemporânea. Aqui o polo pode ofertar uma física contemporânea dentro da perspectiva que ele melhor entenda, que possa ser trabalhado na sua região, né? E ainda como obrigatórios, marcos do desenvolvimento da física. Lembra daquela história da física que eu falei que é importante na formação do professor? Ela é contemplada nessa disciplina, e um pouco de epistemologia também entra nessa disciplina. Fundamentos teóricos de ensino-aprendizagem são aquelas teorias de aprendizagem que eu também já mencionei, e o acompanhamento da implementação do produto educacional. Já as disciplinas optativas são todas de ensino, atividades experimentais para o ensino médio fundamental, atividades computacionais para o ensino médio fundamental, processos e sequências de ensino-aprendizagem e física no ensino médio, e física no ensino fundamental, numa perspectiva multidisciplinar. Falando um pouquinho mais sobre a CPG nacional, né? E, gente, instituições são pessoas. Eu acho que o mestrado funciona, tem caminhado, se consolidado graças ao grupo que compõe a Comissão de Pós-Graduação Nacional, aos coordenadores de polo, aos professores que se empenham lá na ponta para fazer essas disciplinas acontecerem, essas dissertações acontecerem juntamente com seus produtos educacionais. No núcleo desse gerenciamento, como eu disse, nós temos uma estrutura administrativa bem estabelecida, em constante avaliação e autoavaliação, o que permite diagnosticar e intervir rapidamente nos problemas. Nós, da CPG, fazemos análise das dissertações antes do encaminhamento à banca. Isso garante os requisitos mínimos das dissertações e produtos educacionais, para que sejam identificadas como produtos do mestrado nacional. E fazemos o acompanhamento do andamento das disciplinas nos polos, para acompanhamento e avaliação do que nós consideramos extremamente importante, que é a infraestrutura, além, claro, né, de estarmos sempre de olho aí nas manifestações dos docentes, discentes, suas necessidades, assim como dos coordenadores de polos, e numa interlocução com as pró-reitorias de pós-graduação das IES que fazem parte da rede, sempre que isso se faz necessário. Atualmente, esses são os professores que compõem a nossa CPG. Então, nós temos aqui, vou começar por baixo aqui, o professor Robson, da Universidade Estadual do Ceará, professor Giuseppe, da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Glauco Pantoja, da Universidade Federal do Pará, em Santarém, professor Cláudio, da Universidade Rural do Cariri, professora Silvana Pérez, da Universidade Federal do Pará, coordenadora adjunta da CPG Nacional. Aqui estou eu, da Universidade Federal de Mato Grosso, atual coordenadora, professor Marco Antônio Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Vanessa, da UNB, professor Paulo Menezes, da Federal de Juiz de Fora, professor André Brinatti, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e temos aqui o nosso pró-reitor, professor Marcelo Ferreira, da UNB. O ingresso no nosso programa se dá através da prova escrita relativa a tópicos de física geral, elaborada pela Comissão de Seleção Nacional e corrigida pela CPG ou por uma comissão de seleção do polo. Além da prova escrita, o candidato faz uma defesa de memorial descritivo. Essa etapa é realizada pela comissão de seleção do polo.
a critério da comissão de seleção do polo, como eu disse, de acordo com os trâmites de seleção da IES que abriga o polo, poderá ser exigida uma outra etapa ou prova a partir de um edital complementar. Por que eu coloquei isso aqui? Lembrei disso. Porque às vezes a IES que abriga o polo demanda um outro tipo de avaliação, do tipo proeficiência, enfim, né? Ou questões mais associadas à regionalidade, mas essas duas etapas, a prova escrita nacional e a defesa de memorial, são demandadas por nós e sempre fazem parte do processo de seleção em âmbito nacional. Tá? O diploma é expedido pela IES que abriga o polo e é um diploma em mestre em ensino de física. Bom ressaltar que esse diploma tem a mesma validade de um mestrado acadêmico. Portanto, o mestre em ensino de física pode fazer um concurso, pode pleitear uma vaga no doutorado, enfim, é um diploma que tem a mesma validade de qualquer outro mestrado. Qual o perfil que nós esperamos do egresso? Que ele seja capaz de promover mudanças em sua prática profissional, por meio do desenvolvimento de estratégias, metodologias que sejam facilitadoras para a aprendizagem da física. Que ele tenha uma alta performance, tanto no domínio dos conteúdos de física, lembra lá da grade curricular, principalmente física contemporânea, quanto nas metodologias do seu ensino. Que ele seja empoderado quanto ao valor do seu trabalho perante a sociedade. Que seja um profissional ético com formação humanista. Nós já recebemos alguns prêmios ao longo desses 9 anos, quase 10 anos. Recebemos um prêmio Shell de Educação Científica, recebemos um prêmio internacional da Semana de Inovação, recebemos um dos nossos professores, que hoje é coordenador do mestrado no Cariri, como eu mostrei para vocês, também membro da CPG, recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado. E estamos aí, já estivemos entre os 5 finalistas em 2020, novamente no Prêmio Shell de Educação Científica. Enfim, essas premiações são fruto do nosso trabalho, principalmente do trabalho dos nossos professores e alunos em todo esse território nacional vastíssimo, né? Bom, para finalizar, é bom deixar registrado, né, que as dificuldades enfrentadas por nós, pelo nosso programa, são as mesmas que historicamente são próprias da educação brasileira, particularmente da educação científica brasileira. Ano que vem, completaremos aí 10 anos, né? Nos consolidando como o mais importante movimento de formação de professores em nível de mestrado de física nesse país. Muito importante isso, nós darmos continuidade a esse programa. Muitos avanços foram realizados em vista dessa quantidade expressiva de professores de instituições de ensino superior engajados no objetivo de qualificar e melhorar a educação básica no Brasil. É bom ressaltar aqui, gente, que atualmente nós temos 906 professores das universidades públicas brasileiras e dos institutos federais envolvidos no mestrado nacional, ajudando, colaborando na formação dos nossos professores da educação básica. São todos eles professores físicos das mais diversas sub-áreas da física. Uma outra coisa importante de se falar, para finalizar, é que os depoimentos desses professores da universidade, nas visitas que fazemos, registram que, ao trabalhar com professores da educação básica, eles começam, nós todos, né, começamos a repensar as nossas metodologias de ensino na graduação. Então, esse aí é mais um fruto, uma propriedade emergente, podemos assim dizer, do mestrado nacional. Então, trata-se de um percentual significativo de toda a comunidade de físicos do Brasil, e a SBF é a sede que legitima todo esse movimento. Então, eu quero deixar aqui registrado
meu agradecimento pela oportunidade de falar sobre o mestrado. Quero também pedir, obviamente, né, que vocês inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem, dêem um like e acompanhem a evolução do ensino de física no Brasil através do nosso canal do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Sejam bem-vindos aqui conosco. Muito obrigada.